primeiro tema, que é os Marcelinos. Primeiro ponto. Eram 3 irmãos, né? Era o Manuel, o João e o Raimundo. Manuel, João e Raimundo Marcelino, certo? Por que eles entraram no cangaço aqui, nessa divisão? Eles moravam aqui na divisão do Pernambuco, Chapada do Araripe, Pernambuco, Ceará. O João Marcelino, os 3 tiveram seus vulgos nomes batizados por Lampião. Eu vou passar logo o nome deles, batizados por Lampião. João Marcelino Lampião batizou ele como João 22, certo? O Manel Marcelino era o Bom de Veras. Aí por que Bom de Veras? E o Raimundo era o Lua Branca. Lua Branca a gente acabou colocando aí na nossa postagem, Lua Branca. Tem lá tanto Lua Branca, aquela placa que eu postei ontem, ou foi anteontem, que tem lá Bebedouro. Aqui Lampião matou a sede de seus animais. Ele se encontrou ali com os Marcelinos. Colocou o nome de Bom de Veras porque o Bom de Veras, ele atirava muito bem, né? Então, quando ele foi testado por Lampião se era bom mesmo, ele acabou realmente demonstrando que tinha uma mira certeira. E Lampião acabou brincando e disse: esse é bom de verdade, esse é bom de veras. Acabou ficando Bom de Veras, certo? Então, foi o que aconteceu. João Marcelino foi para uma feira, essas feiras características do interior, né? Pernambuco, Ceará, tem sempre aquelas feirazinhas de final de semana, enfim. Lá, um delegado chamado Ioiô Peixoto acabou tomando a faca dele, do João 22, né? Do João Marcelino. Aí o que acontece? Quando ele tomou a faca dele, o delegado, ele ficou extremamente achando que tinha sido desmoralizado. O cara tomou minha faca, por mais que seja delegado, mas ele sentiu-se desmoralizado. Então foi o que ele fez. O Lua Branca, que era o Raimundo, era o mais novo. Ele se reuniu com o Manuel, né? O João e o Manuel. Foi o que eles fizeram. Começaram a caça para vingar isso aí. A procura do delegado, do Ioiô Peixoto. Aí o delegado estava num momento de lazer. Se eu não me engano, tenho 99% que foi num domingo. Eles estavam num momento de lazer quando os 2 irmãos, Marcelino, o João e o Bom de Veras, né, fizeram a tocaia e acabaram assassinando o delegado, o Ioiô. Então, quando eles assassinaram, aí toda a polícia aqui da redondeza começaram o cerco para começar a captura dos irmãos Marcelino, né? Então, quando o Lampião veio para aquela visita ao Padre Cícero, isso aí foi em 1923. O bando foi totalmente exterminado em 1928. Os Marcelinos foi de 23 a 28. Então, o que acontece? Quando o Lampião veio, que se encontrou com eles, lá onde eu coloquei aquela placa, que fica aqui numa área denominada Riacho do Meio. Até para quem está chegando agora, boa noite a todos aí. A gente já iniciou aqui a temática que é voltada ao Ceará, certo? Estamos conversando exatamente sobre os principais pontos do cangaço no estado do Ceará, para não misturar muito. Aí, e nós vamos fazer novos bate-papos desse aqui. Eu vou até ler mais aí, abrir já um espaço para a gente tirar algumas dúvidas. Eu tirar dúvida com vocês também. Se eu não souber responder também, a gente pesquisa, enfim. Então, o seguinte. Quando eles se encontraram com Lampião, foi nesse momento que Lampião convidou para os mesmos adentrarem ao bando dele. Mas eles preferiam ficar aqui. Eles saqueavam ali entre Jardim e Barbalha, atualizando a nossa situação geográfica aqui, né? A gente está em Barbalha, que é uma cidade vizinha aqui a Juazeiro do Norte, né? O Triângulo Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, certo? Que é exatamente esse foco aí das 3 temáticas, foi exatamente nessa nossa região. Aí o que foi que aconteceu? Começaram o cerco, a polícia acabou
Para resumir mais, o Manuel Marcelino, que é o Bom de Veras, também foi assassinado. Só ficou o mais novo, que era o Raimundo, que é o Lua Branca. Aquele que tem na nossa postagem lá embaixo, que alguns colocaram que era a Dona Florinda, né? Parece com a Dona Florinda, o Lua Branca. Era o mais novo deles. Ou seja, foi o último a ser exterminado. Então, o que aconteceu? Com a morte dos dois irmãos, Lua Branca era o único. A caçada à Lua Branca foi intensa. Aí o que acontece? Capturaram Lua Branca com... ele estava com Pedro Miranda, tenho aqui o nome dos cidadãos, em 1928. Pedro Miranda, Joaquim Gomes, João Gomes e Manel Toalha. Esse Manel Toalha é uma pena, ele não tinha nada a ver com cangaço. Só porque estava lá na hora, a polícia veio, capturou os 5, trouxe, tem uma foto deles, dos 5. Eu vou postar para vocês depois. Eles foram presos aqui em Barbalha, num palácio. Eram 3, dos Marcelinos eram 3, né, os irmãos. Eles foram presos num palácio aqui chamado Palácio 3 de Outubro. É um palácio histórico aqui no município de Barbalha. E ali eles ficaram, os policiais colocavam eles nas janelas, é um palácio muito bonito. Tem lá na postagem também, lá do nosso perfil. Palácio 3 de Outubro, aqui foram presos os Marcelinos. Quando a gente fala os Marcelinos, na verdade ali só estava o Lua Branca. E tinham mais 4, onde um não tinha nada a ver com o cangaço, que era o Manel Toalha. Tem até relatos de familiares dele que realmente foi barbaramente fuzilado, né? Então o que acontece? Eles foram... o que o delegado falou na época? Vamos transferir eles para o Crato, do Crato para Fortaleza. Até para dar satisfação à sociedade. Estavam transferindo eles para Fortaleza. Só que o que aconteceu? Entre Barbalha e Crato, eles pararam numa localidade denominada Alto do Leitão. Entre Crato e Barbalha. Chegaram lá, segundo relato de familiares deles. Os policiais deram um pão para cada um, os 5. Cada um comeu um pão, eles sem entender o que estava acontecendo. Quando terminaram de comer o pão, aí da volante lá diz, pronto, já que vocês agora estão fortes, comecem a cavar a própria cova. Aí o que acontece? Eles foram cavando a própria cova. Quando fizeram isso aí, eles já cavavam ficando lá ali dentro da cova. Foram fuzilados, todos os 5. E esse local, nós estamos numa região aqui de quase 600 mil habitantes, fechando só aqui o Crajubá, a região metropolitana do Cariri. Poucas pessoas já visitaram esse local, que é um local extremamente de importância para o cangaço. E muita gente não sabe. Só vê, às vezes, história de Lampião, né, de Corisco, enfim. Então, essa lacuna dos Marcelinos é muito importante, que vocês estão entendendo agora, né? Então, o que acontece? Eles foram fuzilados, foram enterrados ali, né, que é uma cova rasa. E a gente vai lá no Alto do Leitão fazer depois um pequeno registro, né? Um pequeno registro lá. Para passar para vocês o local, tem lá as cruzes dos Marcelinos, né? E a gente vai soltar para vocês, ok? Então esse foi o nosso primeiro, que eu estou encerrando agora, o nosso primeiro tema dos 3 aqui do cangaço no Ceará, certo? Os Marcelinos. Deu para entender um pouco, né? O que eles passaram, o porquê que eles adentraram ao cangaço, e se encontraram com o Lampião, enfim. Esse foi o primeiro foco.